Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão ouvindo esse vídeo. E eu, como prometi antes, eu vou falar hoje sobre dízimo. E no fim, eu vou dar uma lidinha aqui no livro de Malaquias, porque tem umas passagens aqui que os pastores não leem. Então, quando eles leem aquele Malaquias 3:10, sabe? O objetivo único deles é de tosquiar as ovelhas, arrancar o seu couro, entendeu? Sua pele. Ai, ai, graças a Deus que eu não sou dizimista. E eu gostaria também de começar aqui. Se você pega a sua Bíblia, eu gosto que você acompanhe na Bíblia para a gente falar a mesma palavra, a mesma linguagem, né? Malaquias, capítulo 1. Por favor, abre aí. Malaquias, capítulo 1. Coca-Cola eu gosto. Malaquias, capítulo 1. Vou dar uns 3 minutos para você achar aí. Já estamos com 1 minuto e 35. Qual que for 2 minutos, a gente vai começar, tá? Depois, no fim, eu vou deixar 3 perguntas para os pastores, para os líderes, para os que se acham donos da situação, donos da verdade, inspirados por Deus. Esses líderes. Pronto, começou, gente. Malaquias, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler isso aqui e a gente vai comentar, tá? Sobre esse assunto. Malaquias capítulo 1, isso aí os pastores não ensinam vocês, viu, gente? Pode ter certeza que os pastores não ensinam. Você que é um dizimista, que seus pais são dizimistas, que seus avós foram dizimistas, entendeu? E que tudo foi tudo bem, sempre vocês estiveram bem financeiramente. Isso não tem nada a ver com dízimo, viu? Não tem nada a ver com dízimo. O dízimo é um dinheiro que você pega e dá para outra pessoa, entendeu? O dízimo não é nada para Deus. Você não está devolvendo 10% para Deus. Você não é israelita, entendeu? Mesmo se fosse, lá não existe templo mais, entendeu? Se eu fosse dar o dízimo hoje, como que eu daria o dízimo? Entendeu? Como que eu ia dar o dízimo? O templo de Jerusalém não existe mais. Foi destruído, Deus mandou destruir, né? Então, fica estranho, fica esquisito eu arrumar um dinheiro, pegar um dinheiro e querer levar como eu estou falando, gente, da Bíblia, tá? Segundo a ordem dada a Moisés, o dízimo deveria ser pego do povo de Israel e dado aos levitas, que cuidariam do sacerdócio, que cuidariam do templo, tá? Não existe dízimo no Brasil, não existe. Não existe dízimo na Rússia, nos Estados Unidos, não existe. Na verdade, no momento que nós estamos vivendo hoje, na graça, na época da graça do Senhor Jesus, não existe dízimo em lugar nenhum, entendeu? Não tem dízimo. Se você falar para mim, se você mostrar para mim uma passagem na Bíblia, onde Jesus manda dar o dízimo, na verdade tem passagem que Jesus manda dar o dízimo sim. Mateus 23, ele manda dar o dízimo sim. Só que ele está falando ali com fariseus e saduceus. E tem uma coisa, hein? Todo dízimo que Jesus falou lá não é dinheiro, sabe? É mantimento, é alimento, entendeu? E quando Jesus mandou dar o dízimo, na verdade ele estava cumprindo a lei. Você entendeu? Jesus não mandou eu dar o dízimo. Ele mandou os judeus cumprir o que a lei mandava. Entendeu?
Até esse livro de Malaquias, que agora eu vou ler aqui para você, Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai ver que Deus levantou esse profeta Malaquias aqui para repreender o povo, porque o povo de Israel começou a brincar com Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Eles começaram, não só o povo, mas os sacerdotes também, sabe? Então, Deus levantou Malaquias foi por causa disso, sabe? O dízimo não é para mim, não é para São Paulo, não é para os Estados Unidos, não é para o Rio, não é para ninguém. O dízimo na graça não existe, tá? Quem pega o seu dízimo hoje está te roubando, entendeu? Não tem dízimo no Novo Testamento, entendeu? Os apóstolos levantados pelo Senhor Deus lá, Paulo, João, Tiago, o irmão mais novo de Jesus, e Pedro, para pregar aos gentios, eles nunca falaram de dízimo, nunca falaram de dinheiro, você entendeu? Nunca falaram de 10%, Deus não quer 10% do seu dinheiro não, Deus não precisa de dinheiro, tá? Quem precisa do seu dinheiro é o pastor, para encher o tanque do carrão e sair fervendo por aí. Até uma coisa que vocês talvez não saibam, é que quando o seu pastor falta muito tempo na igreja, geralmente eles vão viajar, viu? Eles vão viajar para um lugar onde ninguém conhece eles. E ali eles deitam e enrolam. Você entendeu? Esse dia, sem querer, o filho do pastor, onde eu ia, eu não quero ir mais não. É muita palhaçada. Sabe? O filho do pastor subiu no púlpito, começou a falar um monte de bobeira e depois falou o seguinte. Ele falou assim, nem pai, o senhor lembra aquele dia que a gente estava lá em Veneza, andando naqueles barquinhos no canal de Veneza, a gente foi fazer uma visita lá, eu vi que o pai dele puxou ele pela camisa atrás, pelo paletó atrás, sabe? Tipo, para de ficar falando essas bobeiras, rapaz. Isso aí não é pro povo ficar sabendo, não, sabe? Aí ele já mudou de assunto, depois puxa a camisa, parece que é um combinado deles. Quando o pai dele puxou o paletó dele por trás assim, eu vi que ele mudou de assunto, sabe? Então, quando eles faltam muito tempo na igreja, pode ter certeza, eles estão viajando para longe. Então é o seguinte, vamos começar aqui, porque senão vai demorar muito tempo. Eu gosto de falar das coisas, porque são coisas que eu sei e é assim mesmo. Ó, Malaquias capítulo 1. Olha para você ver o tema desta passagem. O primeiro versículo já começa assim, ó. O tema é o seguinte: a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Sabe o que significa isso? A ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Ingratidão aqui, só estou falando do tema, tá? Ingratidão aqui quer dizer o seguinte, que o povo sabia das leis dadas a Moisés, que foi dada a seus pais, que eles conheciam, porque eles tinham já a Torá lá com eles, entendeu? Eles já tinham lá o Pentateuco com eles, escrito, né? Tinham inclusive o livro de Isaías, né? O livro messiânico, mas eles tinham, entendeu? Então, olha para você ver, a ingratidão do povo e o formalismo do sacerdote. Formalismo aqui está dizendo o seguinte, o formalismo significa o seguinte aqui, a ingratidão do povo e o formalismo do sacerdote. Formalismo aqui quer dizer o seguinte, que os sacerdotes, eles estavam em conluio, em conjunto com o povo. O povo errava, levando ofertas ruins para o Senhor, e eles ofereciam essas ofertas ruins para Deus, como se nada tivesse acontecendo, eles não cobravam o povo, tá tudo bem, então é isso aí. Por isso Deus levantou esse profeta aqui, tá? Antes de Jesus nascer. Então diz assim a palavra do Senhor Jesus, Malaquias capítulo 1 diz assim, versículo 1, peso da palavra do Senhor
contra Israel. Não é você não, tá? Contra esse Malaquias inteirinho é para Israel, não é para você não. Não é para São Paulo, não é para o Rio, não é para os Estados Unidos, não é para a China, não é para ninguém. Brasil nunca, jamais. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Estou no versículo 2. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Esse povo sempre foi ruim, sabe? Esse povo judeu sempre foi ruim. Sempre foi um povo muito ruim. É um povo que Deus escolheu. Se vocês verem outro vídeo, vocês vão ver que entrou no cativeiro 60 almas e saiu 3 milhões. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós me dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Agora eu vou pular aqui para o versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes. Agora está falando com os sacerdotes de Israel. Né? Não é pastor daqui não. Tem nada a ver com o pastor daqui. Sabe, o pastor daqui, eles não têm que cobrar dízimo de ninguém, que essas palavras não é para eles. Entendeu? Tem nada que... Isso aqui não é nada para eles. Entendeu? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, eu estou no Malaquias capítulo 6, finzinho do capítulo 6. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos o teu nome? Olha para você ver, o sacerdote despreza o Senhor, e quando eles são repreendidos por Malaquias, e Malaquias diz para eles que eles estão desprezando o Senhor, eles ainda têm a cara de pau de falar para Malaquias, em que te desprezamos no teu nome? Agora vem a palavra aqui, ó. Capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. O profeta Malaquias falando aos sacerdotes. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos nós profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então, eles estavam fazendo o seguinte, eles recebiam a oferta, machucada, doente, e o profeta Malaquias falou para ele o seguinte, por que vocês oferecem essas coisas, um pão imundo na mesa do Senhor? Ele falou assim, mas como assim? Como assim? Como assim pão profundo? Pão imundo? Como assim? E o versículo 8 diz assim, capítulo 1, versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Isso aqui eu tenho que explicar, irmãos, porque isso aqui é importante. O versículo 8 diz o seguinte, capítulo 1 de Malaquias, versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? O profeta Malaquias está perguntando aos sacerdotes. Quando traz
um pão imundo não faz mal? Quando traz um bicho cego para oferecer para o Senhor, não faz mal? Está perguntando para eles. Apresenta. Aí o profeta Malaquias fala para eles assim: pega esse animal cego, ruim, doente que vocês oferecem para Deus e oferece para um príncipe seus. Um príncipe pode ser uma pessoa rica que tem na cidade. Lá, a pessoa rica era chamada de príncipe, entendeu? Por exemplo, um chefe da sinagoga lá era chamado de príncipe, sabe? Porque ele tinha bastante dinheiro. Então, o profeta Malaquias fala assim: apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Será que ele vai ficar feliz com você? Se você oferecer um animal cego para ele, falar para ele fazer um holocausto para você com um animal cego, outro imundo, outro doente, outro com a perna quebrada ou machucada, sei lá. Você acha que ele vai ter agrado de ti? Eu estou no versículo 8, tá? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Não, na verdade não vai aceitar. Se alguém trouxer para você, para mim, isso não existe para nós. Para nós, sacrifício, oferta, sacrifício, templo, essas coisas, não existe para nós. Para nós acabou isso. Não, não existe. Mas digamos que existisse. Aí, alguém traz para mim oferecer para Deus, para mim levantar um altar e oferecer para Deus um bicho que está com a perna quebrada. E a lei de Moisés diz que não pode ser assim. Aí eu pego e ofereço. Sabe o que acontece quando eu ofereço um bicho assim para Deus? Um animal assim para Deus? Eu estou sendo conivente com o erro. Você me entende? Então, o que adianta a escritura se você não confere nela? Ou o que adianta você conhecer ela se você não obedece ela? Entendeu? O que adianta? Nada. Não adianta nada. O que o profeta Malaquias está tentando enfiar na cabeça desses sacerdotes aqui é o seguinte: obedece à lei de Deus, que vocês conhecem ela. Foi dada a Moisés, foi passada a vocês, para que vocês fizessem o sacrifício conforme a lei que foi passada a Moisés. E Moisés passou para vocês. Por que vocês não estão fazendo certo? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora o versículo 9, tá? Agora, pois, suplicai a favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Se você, depois de fazer isso tudo, você clamar a Deus, você acredita que Deus vai aceitar a sua pessoa? Sabendo que você está desobedecendo ele, ciente de que está errado? Você acha? E o versículo 10, na parte B, diz assim: versículo 10 agora, primeiro capítulo de Malaquias, versículo 10, parte B, tá? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos oblação. Oblação é sacrifício, viu, irmãos? É sacrifício, é oferenda, é sacrifício ao Senhor. Deus diz o seguinte, ó: eu não tenho prazer em vós. Por que Deus não tinha prazer com aquele povo de Israel? Aqui Deus está falando com o povo de Israel, não está falando com você não, tá? É só para você saber que existe um Deus e Ele está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para nós todos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a oblação. Oblação é oferta. Eu não aceitarei das vossas mãos as ofertas que vocês estão oferecendo, porque vocês sabem que não pode oferecer um animal machucado para Deus. Não pode, não pode. E o sacerdote aceitava, sabe? O sacerdote aceitava. Terrível isso, né?
E o capítulo 1, versículo 12 diz assim agora. Eu dei uma puladinha aqui, tá? Eu estou dando uma puladinha porque depois do livro, eu quero passar rapidinho, porque Malaquias tem 4 capítulos só. E depois de Malaquias, eu vou fazer uma pergunta para os pastores. São 3 perguntas. Se eles responderem para mim essas 3 perguntas, eu passo a dar o dízimo. Tá bom? Então fica aí, fica atento aí. Malaquias capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. Que dureza, né, irmãos? Olha, esse povo de Israel aqui, eles tiveram o privilégio de ter Deus ao lado deles, de Deus fazer as coisas e eles verem, sabe? Eles tiveram o privilégio de ver Moisés tocar na pedra e sair água. Aquela pedra era Jesus de Nazaré, água viva, nossa hoje, o nosso Senhor, o nosso sacerdote, a quem nós devemos adorar. Jesus é o nosso sacerdote. O templo onde nós o adoramos é o nosso coração. Você não tem que levar oferta para lugar nenhum, porque não tem altar, não tem levitas, não tem sacerdotes. O único sacerdote que tem é Jesus de Nazaré. E para que você vai levar oferta para um sacerdote que é dono de tudo? Entendeu? Você comprou uma casa, acha que é sua? Não é. Quando você morrer, você não vai levar um grão de areia dela, nada. Nada, nada. Então não é seu, não é seu. Esquece, não é seu. A roupa que você veste não é sua. Entendeu? Essa roupa pode até ir para o caixão com você, mas de lá não sai. Entendeu? O que Deus te interessa em você é só o seu espírito, a sua alma. É isso que Ele quer. Só isso. Não vou nem falar esse negócio sobre riqueza, porque esse negócio de riqueza aí também. Riqueza, dinheiro. Na Bíblia, dinheiro significa fardo. Fardo. Sabe o que é fardo? Fardo é responsabilidade. Quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você passa a ter. Então, é fardo, é peso, à toa. Entendeu? Então, dinheiro não é bom. Muito dinheiro não é bom, porque muito dinheiro, muitos pensamentos, sabe? É muita preocupação, tá bom? Então, lemos o 12, né? Vamos ler o capítulo 1, versículo 13 agora. E dizeis, eis aqui que... E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado. Olha, como é que pode um sacerdote oferecer a Deus um animal que foi roubado? Como é que pode, né? Aqui Malaquias está falando com o sacerdote. E dizeis, eis aqui que canseira, e os lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, animais, tá? Assim fazeis a oferta ser-me-á aceito de vossas mãos. Assim vocês querem que Deus aceita a oferta vinda de vossas mãos? Sacerdotes coniventes com o povo que está cometendo um erro. E os sacerdotes não cobravam eles, não falavam com eles. Tinham que falar. Diz o Senhor. 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho,
14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, bom, aqueles animais firmes, bom, né? Promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, uma coisa ruim. Olha como é que estava esse povo. Esse povo aqui é o povo que João fala em capítulo 1, versículo 1 em diante. Estava o povo que não aceitou. Bom, esse de João, depois a gente vai falar que isso aí é sobre Jesus, né? Então, aqui no 12 está dizendo o seguinte, 1,14 diz o seguinte: pois maldito seja o enganador que tendo o animal no seu rebanho, animal bom para oferecer, e oferece outro, e promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque sou grande, rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Agora vamos entrar no capítulo 2. Eu vou ter que ir mais rápido, irmãos, porque senão vai demorar muito, tá? 26 minutos já. Capítulo 2 de Malaquias. Eu vou rapidinho, porque Malaquias só tem 4 capítulos, então eu vou passar bem rapidinho agora. Capítulo 2 de Malaquias. E agora, só, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Este mandamento é para vós, sacerdotes, corruptos. Como hoje nós temos sacerdotes corruptos, ladrões, entendeu? Que roubam o povo pobre, sabe? Eu vou falar uma coisa para você daqui a pouco que você vai ficar assustado de saber. Eu vou falar rapidinho só para você, para a gente não ficar parando muito. Mas você sabia que o dízimo, quando Deus mandou Moisés pegar o dízimo do povo de Israel, só, de ninguém mais, só o povo de Israel, quando Deus mandou os levitas pegar o dízimo e oferta do povo de Israel, era pego uma vez por ano. Uma vez por ano eles pegavam. E não era dinheiro, sabe? Não era dinheiro. Era gado, era sementes, era um coentro, cominho, hortelã, essas coisas. Dinheiro nunca. Nunca, você não vai achar dinheiro aqui. O capítulo 2 de Malaquias diz assim: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, é para vós, sacerdotes corruptos. O profeta Malaquias falando com eles. E diz assim o versículo 2 do capítulo 2 de Malaquias: se eu não ouvires, e se não o propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O povo já estava sofrendo nessa época, sabe? O povo já estava sofrendo falta de chuva, sabe? Eles ofereciam animais machucados porque estava a maioria machucado, a maioria doente. Porque quando falta chuva, os animais adoecem, entendeu? Então, o capítulo 2 e o versículo 2 fala isso, ó. Se eu não ouvirdes, tá falando aos sacerdotes, tá? Se o não ouvirdes, e se não propuserdes em vosso coração, se não colocar no teu coração isso, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei a vossa bênção. Bênção é o fruto da terra, viu? É as coisas que eles colhiam e os animais que eles tinham. Naquele tempo, as pessoas eram consideradas ricas porque elas tinham bastante animais, sabe? É igual hoje no Egito,
A riqueza dos egípcios lá são calculadas pelo tanto de camelo que cada um tem. Se um tem bastante de camelo, 100 camelo, ele é uma pessoa rica. Se ele tem 2 camelos, ele é uma pessoa pobre. Entendeu? É mais ou menos isso. E diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 2, versículo 2: Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, as coisas que eles tinham, e já as tenho amaldiçoado, porque pondes, vós não pondes isso no coração. Deus está falando aqui o seguinte, que eu já estou amaldiçoando vocês, porque vocês não colocam isso no teu coração. Não pondes, não coloca, não coloca, não coloca, sabe? Vocês ouvem o profeta falar e não está nem aí com isso. Vocês ouvem o sacerdote falar e não está nem aí. Agora nem o sacerdote está nem aí também, entendeu? Por isso que Deus acabou com esse templo. O templo de Israel, esse templo onde eles deveriam oferecer esses sacrifícios aqui, foi destruído 70 anos depois de Jesus, sabe? Depois que Jesus morreu, passou 70 anos, eles destruíram o templo de Israel, que ficava em Jerusalém, foi destruído. Deus mandou destruir. E Deus nunca mais mandou construir templo nenhum, entendeu? E os homens insistem hoje em dia em construir templos parecidos com os templos que Deus fazia lá. Está perdendo seu tempo, está perdendo seu dinheiro. Na verdade, estão ganhando dinheiro, né? Porque tem um monte de trouxa que vai lá, né? Tem um templo aí, São Paulo, aí que para entrar lá você tem que pagar R$ 25. Só para entrar. Não precisa fazer mais nada. Só entrar já R$ 25. Entendeu? Então olha para você ver como é que tá as coisas. Fazem templos para ganhar dinheiro. Agora, uma coisa, irmãos, que é bom a gente entender é o seguinte: ganhar dinheiro de quem? De quem lê a palavra de Deus? Eu duvido. Eu duvido que se uma pessoa começar a ler a palavra de Deus, você vai naquele maldito templo de Salomão lá e vai dar R$ 25 para entrar naquela porcaria lá. Eu duvido que se você ler a palavra de Deus e pedir direção de Deus, o discernimento da palavra do Senhor, eu duvido que você entre numa porcaria de um templo daquele e dá R$ 25 só para entrar. Eu duvido. Sabe? E duvido também que você chame qualquer obra feita pelas mãos do homem de templo de Deus. Duvido. Duvido. Vou tomar um restinho para acabar logo. Capítulo 2, versículo 8. Agora eu vou meio diretão, tá? Senão já estamos em 33 minutos. Capítulo 2, versículo 8, de Malaquias. Mas vos desviastes do caminho e muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho que explicar isso aqui. Isso aqui é o fim do mundo. É o fim do mundo você ler a palavra de Deus e ensinar errado. Sabe? Olha o que diz o capítulo 2, versículo 8. Mas vos desviastes do caminho. Que caminho? O caminho é a palavra de Deus. Esse é o caminho. Porque esta palavra aqui significa Jesus. Entendeu? Jesus é a palavra, diz Apocalipse. Entendeu? O nome dele é a palavra. Jesus é a palavra. Tá? Ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, tá? 2:8. Mas vós vos desviastes do caminho, e muito fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi. Olha que dureza. A tribo de Levi
é a menor tribo que não recebeu terra em Israel. Porque foram 12 tribos que Deus escolheu, né? Só que a tribo de Levi foi ficada de fora, porque eles eram muito pouco e eles eram muito pobres também. Então a tribo de Levi, Deus falou para eles o seguinte, ó, Levi, a tribo dos levíticos, né, vão fazer o seguinte, vocês vão ficar, vocês não precisam trabalhar, vocês vão ser sustentados pelo povo de Israel com o dízimo e com a oferta. E de vocês também vai sair o sacerdote que vai falar comigo. Então o sacerdote que falava com Deus era da tribo de Levi. Não podia ser de outra tribo. Tinha que ser da tribo de Levi. A única tribo que Deus escolheu para um sacerdote ser levantado entre eles para falar com Deus. Para mediar, né, entre Deus e o povo de Israel. Entendeu? Mas vós, capítulo 2, versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho e muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também, estou no versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, inimigos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Que dureza! Isso aqui é horrível, irmãos. Eu vou falar de novo. Eu vou ler de novo. Capítulo 2, versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. Irmãos, depois que Deus levantou esse profeta Malaquias aqui, Deus não quis mais sacrifício. Deus viu que o povo não tinha mais jeito. Capítulo 2, 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não era raro naquele tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei na época, sabe? Ficar orando de pé. A Bíblia diz isso, está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia diz isso, que quando eles iam orar, eles oravam com a cabeça para cima assim, e oravam de forma que todo mundo visse, sabe? Para que todo mundo visse eles orando, entendeu? Então, e além disso, eles faziam acepção de pessoas, eles não aceitavam certo tipo de pessoa dentro do templo, sabe? Mulheres, por exemplo, era complicado entrar no templo, sabe? Não podia entrar. Mendigos, pessoas pobres não podiam entrar, sabe? Pessoas que tinham parentes de doente não podiam entrar. Capítulo 2, versículo 17 agora. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Presta atenção no 17, que é importante. 2,17. Estamos em Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Sabe o que é isso, enfadar? Enfadar é deixar Deus com o saco cheio, sabe? Deus ficou com o saco cheio de tanta palavra boba, sabe? É a mesma coisa desse negócio de você for rezar. Rezar é repetir, entendeu? Então você fica lá, Ave Maria, cheia de graça, eu vou não sei o que, Ave Maria de novo, Ave Maria de novo, Ave Maria de novo, Ave Maria de novo, 10 vezes Ave Maria, depois um Pai Nosso, depois 10 vezes Ave Maria, depois um Pai Nosso. Isso aí Deus pensa assim, Deus fala assim para você, tá aqui na Bíblia, tá? Se você vier aqui na minha casa eu te mostro, tá aqui na Bíblia, Deus fala assim para você que fica repetindo desse jeito.
Por um acaso eu criei o ouvido e eu não vou ouvir? Por um acaso eu criei os olhos e eu não vou ver? Entendeu? E por que você fica repetindo? Deus fica bravo com isso, não pode. Capítulo 2, versículo 17 diz assim: enfadais ao Senhor vosso Deus com vossas palavras, e ainda dizeis, vocês deixam Deus bravo e ainda pergunta, o que nós fizemos para te deixar bravo? Olha que coisa mais doida. Olha. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que te enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele agrada. Olha que coisa absurda. Qualquer que faz o mal, isso aqui é o profeta Malaquias está falando para os sacerdotes, tá? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Olha que absurdo, parece que Deus não está vendo. Entendeu? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? E já achavam estranho? Sabe o que acontece? Aqui, Malaquias está falando para o sacerdote o seguinte, que o povo continuava errando e errando até Deus levantar Malaquias. Sabe por quê? Porque Deus, apesar de ficar enfadado de tanta repetição de erro, sabe? Deus ficava enfadado de tanta repetição de erro, e eles faziam o mal e falavam que estavam fazendo o bem aos olhos do Senhor, sabe? E Deus não respondia. Porque se Deus for responder isso aqui, não vai sobrar nada, sabe? Não vai sobrar nada. Porque a nossa vida para Deus é como uma folha seca, sabe? Que o fogo queima e o lugar dela já não existe mais. A nossa vida é assim para Deus, sabe? Capítulo 3. Agora aqui tem uma promessa de Deus. Deus, depois que o profeta Malaquias veio aqui e falou com o povo de Israel, Deus falou para eles o seguinte, ó: parei com vocês, já que vocês não estão nem aí comigo, parei com vocês, vou mandar o meu filho, entendeu? Mas vai ter mais algumas coisinhas aqui antes de Jesus chegar. Olha aqui para você ver como que Deus ama esse povo de Israel, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que ficou 40 anos andando no deserto e Deus supriu eles de alimento. Nunca alguém vai conseguir ficar 40 anos no deserto. Nunca. Vai morrer. Porque lá as temperaturas são tipo assim, de dia é muito quente, à noite é muito fria no deserto, muito fria. Se você não morrer de frio à noite no deserto, você morre de calor de dia. Então as temperaturas são assim, sabe, irregulares, são complicadas, é complicado o deserto. Além de não ter nada, né? Não tem água, não tem nada, tá? Agora presta atenção numa promessa que Deus fez para o povo de Israel. Você entendeu? Para esse povo que ele está tentando corrigir aqui, mas que está difícil, porque os sacerdotes não estão aceitando a palavra do Senhor, que ele levantou Malaquias para trazer. No capítulo 3, Deus tem uma promessa para esse povo, porque Deus ama esse povo. Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo dele. Nós somos filhos adotivos de Deus, nós gentios. Nós somos filhos adotivos de Deus, viu? Daqui a pouco eu vou ler para você saber que você é filho adotivo. Mas que Deus te ama tanto quanto ama o povo de Israel. O capítulo 3 tem uma... Capítulo 3, no versículo 5.
Deus é tão tremendo, irmãos, que ele diz que ele é o Senhor e ele não muda, sabe? O Talmud, um livro dos judeus, diz que na frente de Deus, na frente de Deus, acontece o seguinte: na frente de Deus está, na frente do Senhor Deus está, na frente dele está a sua vida, está o seu passado, que é o presente, está o seu futuro, que é o presente. Deus não vê nada como passado, nem como presente, nem como futuro. Para Deus tudo está ali aos seus olhos. Tudo que ele olha está acontecendo agora. Daqui a 100 anos ele já sabe o que vai acontecer, sabe? E tem uma coisa também: Deus te ama. Pode ter certeza disso, que ele te ama. Porque se ele não amasse, do jeito que nós somos ruins, né? E ele disse na tua palavra, na palavra dele está escrito que ele já nos conhece desde quando começou a formar os nossos ossos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhece. Então, se ele sabe todas as coisas, ele sabe do passado, do presente, do futuro, tudo está na sua frente, ele nos ama. Porque se ele não nos amasse, irmãos, ele não deixaria de nascer vivo, não. Sabe que a gente é muito ruim, sabe? Mas ele nos ama. Eu li de passagem aqui o versículo 6, capítulo 3, versículo 6, que diz assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Ele não muda. Por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Olha que palavra linda. Deus, apesar de nós sermos ruins do jeito que nós somos, apesar desse povo de Israel ser ruim do jeito que são, se você for em Israel hoje, você vai ver o povo de Israel praticamente do mesmo jeito que era quando era Moisés estava lá. Sabe, eles se vestem do mesmo jeito, aqui é roupão branco, um chapéu preto, com a barba preta, grande, comprida, sabe, eles não cortam a barba, não sei porquê, sabe, eles não fazem a barba, sabe. Esses dias eu conversei com um rapaz de Israel, conversei com ele e perguntei para ele quem que é Jesus para ele. Aí ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, ó: Jesus foi um profeta. Eu falei assim, mas o que Jesus significa para vocês com relação ao céu, com relação a Deus? Ele falou assim, não significa nada. Jesus veio 70 anos depois de Moisés, então Jesus para nós não significa nada, sabe? Nós acreditamos em Moisés, Jesus não. Aí a gente conversou um tempo. Só que ele falou para mim o seguinte: você me dá licença que agora eu tenho que levar a minha sobrinha para estudar. Aí eu falei assim, mas estudar? Ela vai para a escola? Ele falou assim, não, ela vai estudar a Bíblia, o Pentateuco. Ela vai estudar agora os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles continuam enroscados nesse Antigo Testamento, sabe? Mas Deus tem uma promessa para eles aqui no capítulo 3. Eu vou ler agora. Eis, olha lá, a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Procedida é anunciada pelo seu anjo. A vinda de Deus procedida pelo seu anjo. Assim como Jesus, quando veio, foi anunciado antes por João, um apóstolo que veio para endireitar o caminho do Senhor Jesus, para que todos venham anunciando, Jesus vai chegar, o Messias vai nascer, vai nascer, vai nascer. Deus vai fazer a mesma coisa com o povo de Israel, povo duro, coração duro, sabe? E aqui no capítulo 3 ele promete isso, sabe? Vou rapidinho para a gente terminar. A vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Ele vai mandar um anjo, esse anjo tem nome, e o nome desse anjo é Elias, viu? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Assim como aconteceu com Jesus, né? Jesus foi enviado João para preparar o caminho para o Senhor Jesus vir depois. E o Senhor Jesus já está conhecido antes dele chegar, né? Eis que eu envio o meu anjo, capítulo 3 de Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo que
preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo. Olha lá, deixa eu ler de novo, que eu não entendi também. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo. Desculpa. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. O anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler para vocês agora Malaquias 4:5 para vocês verem que é Elias que vai vir, tá? Malaquias 4:5. Vou dar uma puladinha lá rapidinho, eu estou no 3. Malaquias 4:5 diz assim, ó. Malaquias 4:5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu envio o profeta Elias, aquele um lá de Acabe, sabe, que matou os profetas de Baal, que era mais de 450 profetas, ele matou todos eles, lembra? De Acabe, do rei Acabe. Então esse Elias. Esse Elias que matou esse tanto de profeta, logo depois ficou com medo de uma mulher. Ficou com medo de Jezabel. Entendeu? Isso aí são coisas da Bíblia. A gente tem que ler para entender. Então aqui Deus fala o nome do profeta, do anjo que ele vai mandar. Malaquias 4:5 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E olha o que o profeta vai fazer. Olha para você ver se ele não vai preparar vocês, povo de Israel. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus ama tanto esse povo. Deus deixou eles para lá um pouquinho e Deus agora está olhando para a gente. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós, os gentios. Nós somos a igreja do Senhor, criada por Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos a igreja, tá? Do Senhor Jesus. Na verdade, nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos o membro, tá? Bom, gente, eu vou pular para o 3:6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Nós somos filhos de Jacó, viu, irmãos? Não pensa que isso aí não é para nós, não, que não é, não. Nós somos filhos de Jacó, somos filhos de Abraão, somos filhos de Isaac, e é dessa descendência que veio Jesus, e nós somos filhos de Jesus. Ele é o nosso Deus. Amém? 3:8. Roubará o homem a Deus? Isso aqui, sabe quem gosta de usar muito isso aqui? Os pastores na igreja. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Vamos ver até o 10. Eles gostam mais de ler o 10, né? Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Até parece que a casa do tesouro é o templo que as igrejas que tem por aí. Até parece, porque tem uma passagem aqui que fala assim que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no seu coração. Ele é o sacerdote que habita no templo, que é o seu coração. Ele não habita mais em templos feitos por mão de homens. Não existe isso de igreja ser o templo do Senhor. Não existe isso. Isso acaba, para com isso. Capítulo 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Esse povo aqui é um povo ruim, né? Não é questão de roubar em dinheiro aqui. Aqui Deus não está falando em dinheiro.
Todavia vós me roubais e vós disseis, em que te roubamos? Mas Deus não está falando que roubou em dinheiro. Deus está falando aqui que roubou em desobediência. Entendeu? Por quê? Porque eles sabiam que não pode oferecer sacrifício com animais machucados. E eles ofereciam. Então estão roubando de Deus aqui, sabe? Na obediência. Aí os pastores já traz isso para dinheiro, entendeu? Eles, todavia vós me roubais. Eles dizem assim: todavia vós me roubais. Está escrito aqui, 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Essa parte é a parte que os pastores mais gostam de ler, sabe? Para pegar o seu dinheiro. Em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que roubou Deus no dízimo e nas ofertas alçadas? Aqui Deus levantou um profeta para falar com o povo de Israel. Está falando com o povo de Israel, tá? Não é com você, não. Com o povo de Israel. Entendeu? Daqui a pouquinho você você vai entender aqui no versículo 9. Você vai entender que Deus está falando com Israel. Não está falando com você do Brasil, dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina, sei lá, da África. Não. Deus está falando com Israel. Aqui Deus não está falando com você, não. Quando o pastor lê para você isso aqui na igreja, esquece. Isso aqui não está falando com você. Você não tem que dar o dízimo por causa disso aqui. Entendeu? Mesmo porque isso aqui não existe mais, né? Jesus veio e acabou com isso, no Antigo Testamento. Então, em que me roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, a vós, toda a nação. Agora eu vou falar aqui para você. Vou ter que mostrar isso para você. Toda a nação. Onde está isso? Onde está meu dedo aqui, ó. Presta atenção aí, ó. Onde está? Olha aqui, ó. Não é desse lado, não é desse lado aqui. Olha aqui. Presta atenção aí. Tá vendo aí? Todavia vós me roubais a mim, vós, toda a nação. Tá vendo aí? Toda a nação, tá vendo aí? Então, toda a nação, mas que nação que é essa? É Brasil? É Estados Unidos? É América? É, sei lá, é Rússia? Alemanha? Não. Vamos ler de novo o capítulo 1 e o versículo 1 de Malaquias, para você ver com quem Deus está falando. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Estão falando aqui de Israel, entendeu? Versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda nação. Aqui está falando no plural, tá? Desculpa, está falando no singular. Porque se fosse para todas as nações, vós, todas as nações. Aqui está falando no versículo 9, pode comparar, pode olhar na sua Bíblia. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Vós, toda a nação. Isso é singular, tá? Isso é uma nação só, é a nação de Israel. Tá bom? Tudo bem? Tá entendido que Deus está falando aqui com Israel, não é com você?
de São Paulo, de Minas, do Rio, seja lá de onde for, entendeu? Não é com você. Mesmo que você seja judeu, ele não está falando com você ainda, porque você está parado no tempo para Deus. A bênção para você ainda vai vir com o profeta Elias. Calma, fica tranquilo, você que é de Israel, não assusta não, porque a bênção vai vir para você ainda. Por enquanto a bênção está para o povo que aceitou Jesus, que somos nós. Nós somos filhos adotivos do Senhor. Tá? Então o 9 está falando: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais, vós toda a nação. Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, não é dinheiro não, para que haja mantimento na minha casa. Naquele tempo não existia esse negócio de dinheiro. Você nunca vai ver falar aqui em dinheiro. Você ganha 100 pau, se você ganha 100 reais, traz 10 reais. Se você ganha 1.000 reais, traz 100 reais. Se você ganha 10.000 reais, traz 1.000 reais. Você nunca vai ouvir falar isso. Lá sempre foi alimento. Porque o povo que foi separado para cuidar do templo de Deus, os levíticos, de onde saía, tinha os levitas que cuidavam do templo, né? Quando o sacerdote fazia o sacrifício, bagunçava o altar e eles vinham e arrumavam para o próximo sacrifício. Entendeu? Então tinha os levitas, né? Que eram os que ajudavam o sacerdote, e da tribo de Levi, de onde saía esse mesmo levita, saía também o sacerdote, levantado por Deus, para oferecer o sacrifício e falar com Deus, para ter essa mediação de Deus com quem estava oferecendo o sacrifício, né? Para que Deus... Uma coisa que é importante você saber é que nessa época, quando fazia o sacrifício, o pecado, ele era encoberto, entendeu? Por isso que o povo voltava a pecar de novo. Ele era encoberto o pecado. Já quem aceitou Jesus de Nazaré como seu Senhor, não. O sangue de Jesus não encobriu o pecado de ninguém. O sangue de Jesus, ele apagou os seus pecados. Entendeu? A palavra diz que o sangue do Senhor Jesus, ele não encobria pecado como no passado o sangue dos animais encobria o seu pecado. Você ia pecar de novo, trazia um bicho, matava e encobria de novo. Ia, pecava de novo, trazia um bicho e encobria de novo. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, o sangue dele, o sangue do Deus Altíssimo, que é Jesus, ele não encobriu o pecado de ninguém. Ele simplesmente apagou os seus pecados. Hoje você é um morador do céu. Você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que o sacrifício foi feito uma vez. Acabou, apagou, acabou. Entendeu? É isso. Agora tem um 10 aqui também que os pastores gostam de ler. Esse aqui é o pastor mais gosta de ler. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Esse aqui, dízimo, para eles é dinheiro. Sabe? Dízimo para eles é dinheiro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso aqui não é dinheiro. O povo de Israel, quando levava esse dízimo na casa do tesouro, que é o templo que tem lá em Israel, sabe? Que se eu fosse levar hoje um dízimo para o Senhor lá, não teria como, porque o templo foi destruído 70 anos depois que Jesus morreu. Foi destruído o templo. E Deus não deu ordem para construir mais templo nenhum, sabe? Esses templos que constroem por aí é tudo conversa, não vale nada. Não vale nada. Porque Deus não mandou. Se ele mandasse, estava escrito aqui, sabe? Depois, se você quer saber se está escrito aqui é verdade ou não, dá uma olhadinha lá em Deuteronômio, capítulo 29 e 29. Lá diz o seguinte, que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos, mas as encobertas é para Deus. Então, se Deus quisesse construir outro templo, como todo mundo está fazendo templo e é doidado por aí,
haja templo, né? Que se chama de templo, né? Deus não mandou construir nada. Deus não mandou construir nada, entendeu? Isso é só roubalheira. Então, Deus não mandou construir nada. Trazei todo dia uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento aqui é para cuidar dos levitas que não trabalhavam, né? E do sacerdote que morava no templo, sabe? Então eles tinham que se alimentar, né? Então levavam para eles o quê? Hortelã, cominho, gado para servir de alimento para eles. Levavam o que mais? Levavam hortelã, coentro, essas coisas, entendeu? Não tem nada de dinheiro, aqui não rola dinheiro nenhum, entendeu? Os pastores de hoje falam só em dinheiro, mas não é dinheiro. O versículo 10 aqui, ó, trazei todos os dias uma casa do tesouro, não é dinheiro. Tesouro é a câmara. Câmara é um cômodo onde ficava guardado os dízimos que os levitas pegavam, viu? Então é isso aí, é alimento. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu. Fala isso aqui como se fosse uma bênção financeira para a pessoa, se a pessoa der o dízimo. Mentira, não é bênção financeira. Aqui não está falando de bênção financeira. Depois fazei prova de mim, estou no 10. Prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Janela do céu, sabe o que significa isso? Chuva. Chuva, para que nasça as plantas, para que tenham mais dízimo para as pessoas, para os levitas se alimentarem, entendeu? Então Deus promete aqui no versículo 10, uma bênção muito grande, entendeu? Para quem trazer o dízimo, sabe? Essa bênção é chuva. Tem nada de você comprar uma casa, um apartamento, um carro, uma fazenda. Tem nada disso. Bênção aqui é chuva. Chuva, porque Deus está interessado nos alimentos, no fruto da terra. Entendeu? É isso. Bom, vou pular para o 4 agora. Vou terminar já, tá? Terminar porque eu tenho um negócio para falar importante aqui. E eu tenho que falar porque é importante. Agora o 4, capítulo. Isso aqui é interessante para você saber. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Leia aí na sua Bíblia. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha que coisa mais linda. Esse 16 é lindo demais. Eu já estou acabando já, tá? 3,16 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele. De quem? Do Senhor. Sabe o que é memorial? Você lembra quando você pega um papel, escreve um negócio assim, põe na parede para você não esquecer? Eu costumo fazer isso. Você pega, dia tal tem que fazer isso, dia tal tem que fazer aquilo. Isso é um memorial. É um memorial para você não esquecer. Não sair da sua memória aquele negócio. Pode até sair, mas ao você olhar lá, você vai lembrar. Então, Deus tem um memorial sobre você na frente dele para que ele não se esqueça de você. Olha que lindo isso. Muito lindo, né? Há um memorial, estou no versículo 16, capítulo 3, versículo 16, parte B. Há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Bonito isso, né? Agora, o 3:18 diz assim. Eu tô pulando porque tem que ser meio rapidinho, né? 3:18 diz assim: Então verei outra vez e verei, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Tem outra passagem aqui que eu achei bonita também, eu pintei de amarelo. É legal isso aqui. Já estamos no último capítulo de Malaquias, tá? Depois vem Mateus, tá? Depois vem Mateus. Aqui é Malaquias. Depois vem Mateus. Mateus continua sendo o Antigo Testamento, tá? Até eu ranqueei a folha aqui. Até bom mostrar para vocês. Eu ranqueei aquela folha de Antigo Testamento que tem entre Mateus e Malaquias, ó. Então em Malaquias. Agora, para cá é Mateus. Aquela folha do Antigo Testamento estava aqui, ó. Estava nesse meio aqui. Eu arranquei porque não existe. Não existe. Isso aqui é tudo Antigo Testamento. Tudo. Mateus, Malaquias é tudo Antigo Testamento. Sabe? Aquela folha quem pôs foi empresa. Foi esse sistema falido que está aí. Que quer enfiar um monte de bobeira na sua cabeça. Esses pastores. Essas escritoras aí que só Deus para ter misericórdia. Agora eu vou falar uma coisa para você. Sabe quantas leis Deus deu para Moisés para passar para o povo de Israel? 613 leis. 613 leis para o povo de Israel guardar. Entendeu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Eu vou parar aqui. Eu só li essa passagem de Malaquias aqui para você não ficar com medo quando seu pastor for ler Malaquias para vocês, não, porque toda vez que o pastor fala que vai abrir Malaquias, o pessoal da igreja fica com medo. Opa, já vem cobrança aí, já vai mexer no meu bolso. Não tem nada disso não. Tem nada disso não. Para começar, não é para nós, entendeu? É para o povo de Israel. Você é de Israel? Não é para você também. Sabe por quê? Porque o templo não existe mais. Os levitas não existem mais. Você vai dar oferta para quem? Entendeu? Para cuidar, para que tenha alimento na minha casa. Que casa? O templo foi destruído. Agora eu tenho uma coisa para fazer aqui que eu não posso deixar de fazer. Já vou parar daqui a pouquinho. Eu tenho 3 perguntas. 3 perguntas. Para você que é pastor, que está ouvindo. Para você que é pastor, para você que prega dízimo, para você que fala sobre dízimo para os outros, que você sempre deu dízimo, para você que é um dizimista fiel. Eu não sou dizimista fiel, nunca fui. Graças a Deus por isso. Eu nunca fui, nunca vou ser. Eu vou morrer sem ser dizimista fiel. Isso eu não vou ser nunca. Eu tenho 3 perguntas para você que é pastor. Para você que é um instrutor, uma pessoa que ensina a palavra de Deus na escola dominical, sei lá o que você faz. Eu tenho 3 perguntas para você que é dizimista, principalmente para você que é dizimista. 3 perguntas. Primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: me mostra na Bíblia quando foi mudado o dízimo. O alimento colhido no campo é o dízimo. Você quer conferir isso? Vai lá em Levítico, capítulo 27, versículo 32. Ou então em Neemias, capítulo 13, versículo 12. Lá está escrito que não é dinheiro, é
alimento, cereais, pode ser ter um gado, entendeu? Então, se você ler lá, você vai ver. Foi mudado o dízimo, do fruto da terra para dinheiro. Onde está escrito na Bíblia que é dinheiro? Por que vocês mudaram para dinheiro? Eu não entendo. Não entendo por quê. Aqui na Bíblia não fala em lugar nenhum que é dinheiro. O dízimo não é dinheiro. Entendeu? Então eu queria que vocês me mostrassem, vocês que são dizimistas fiéis, que acham que está com a bola toda, queria que vocês me mostrassem aonde na Bíblia fala que dízimo é dinheiro. Porque segundo, Levítico 27, 32, marca aí para você ler. Levítico é a tribo que colhia o dízimo, hein? Não se esqueça. Levítico, capítulo 27, versículo 32. Lá fala o que é dízimo. Lá vai falar que é coentro, que é cominho, que é hortelã, que é cereais, que é semente, que pode ser um boi, pode ser um bezerro, mas dinheiro nunca. Você pode ler também em Neemias, capítulo 13, versículo 12. Não fica criticando, você vai lá e lê, está na sua Bíblia. Eu estou falando para você ler na sua Bíblia, porque eu já li na minha. Tá? Por que foi mudado de cereais? Porque Deus disse lá, trazei todo o dízimo para cá do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento, não é dinheiro. Por que vocês trocaram mantimento por dinheiro? A primeira pergunta. Porque Levi 27, 32 fala que é mantimento. Neemias capítulo 3, versículo 12 fala que é mantimento. Por que vocês estão levando dinheiro para a casa do Senhor? Para começar, não é para levar nada, né? Não é para levar nem dinheiro e nem alimento, nada. Mas eu quero saber por que os pastores de hoje estão pegando dinheiro. Se Levítico, que foi a tribo destinada por Deus para colher o dízimo, eles estão falando aqui, Levítico 27, 32, que é para levar cereais, que é para levar coentro, cominho, hortelã, sementes, bois, ovelhas, frutos. Dinheiro, não. É para o mantenimento da casa do Senhor, para o mantenimento dos sacerdotes, dos levitas. Levitas era uma tribo pobre, era a menor tribo de Israel. Por isso que Deus escolheu eles para tomar conta do templo, sabe? Então os levitas ficavam esperando sempre os cereais. E tinha um cômodo, quando fala câmara do templo, é porque tinha um cômodo lá, tipo um cômodo, onde eles guardavam as coisas para que eles se alimentassem o ano todo, entendeu? Aí tem outra coisa ainda que daqui a pouco eu vou te falar. Segunda pergunta. A Bíblia diz, agora, segunda pergunta para os pastores de hoje, que pega dinheiro da turma aí. Primeiro, não é dinheiro, né? Levítico capítulo 27, 32 diz que não é dinheiro. Neemias capítulo 13, versículo 12 diz que não é dinheiro. Quem mandou? Aonde está escrito que é dinheiro? Primeira pergunta. Aonde está escrito na Bíblia? Porque se estiver escrito na minha Bíblia, eu vou dar dinheiro também. Entendeu? Porque a minha Bíblia é igual a sua. Então, a não ser que você escreva num cantinho aí, né? Sei lá, de que esse cara é mafioso. A segunda pergunta é o seguinte: o dízimo deve ser dado uma vez por ano. Por que vocês recebem o dízimo todo culto? É para ser dado uma vez por ano. Isso está em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. O dízimo deve ser dado anualmente, uma vez por ano. Agora não é mensal mais. Quer dizer,
As igrejas pegam o dízimo mensal, né? Pega o dízimo mensal, né? As igrejas pegam o dízimo mensal. Eu quero saber aonde está escrito na Bíblia que é mensal. Porque aonde está escrito que é uma vez por ano, eu sei. Está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Essa é a segunda pergunta que eu vou fazer para os pastores. Mas ainda tem mais uma. Nessa segunda pergunta, ainda tem mais uma coisa. O dízimo deve ser dado a cada 3 anos para as viúvas, para os órfãos. A cada 3 anos. Exclusivo para as viúvas e para os órfãos. Isso está em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. A pergunta é a seguinte: se a Bíblia diz que o dízimo tem que ser dado uma vez por ano, está escrito aqui em Deuteronômio 14, 22, por que vocês passaram a pegar todo mês? E esse dízimo que está falando aqui uma vez por ano não é dinheiro. Não está escrito dinheiro aqui. E uma vez a cada 3 anos, os levitas, pegavam o dízimo, sabe? Para as viúvas e para os órfãos. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Então, eu queria que vocês, pastores, me mostrassem aonde que está escrito na Bíblia que é para dar dízimo todo mês. E que é 10%. E que é dinheiro. Tá bom? Onde está escrito isso na Bíblia? Que é para dar dízimo todo mês? A minha Bíblia diz que é para dar uma vez por ano. O povo de Israel. Ninguém mais tem que dar dízimo. O povo de Israel. Se você estiver dando dízimo, você não é de Israel. Mesmo se for de Israel, não pode também, porque não tem mais templo, não tem mais levita. Entendeu? O templo foi destruído, Deus não mandou construir outro templo. Se construir outro templo, foi sem ordem do Senhor. Entendeu? Então, se você dá o dízimo, você dá uma vez por ano, está errado. Mesmo dando uma vez por ano, você está errado. Porque Deuteronômio manda dar uma vez por ano. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Confere aí na sua Bíblia. Não fica criticando ninguém não. Confere aí na sua Bíblia. E Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, manda dar a cada 3 anos para os órfãos e as viúvas. Confere aí na sua Bíblia. Não fica criticando ninguém não. Confere aí. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita, né? A pergunta é a seguinte: por que passou a ser mensal? Está na Bíblia onde? O meu e-mail é isaiasguilherme.zap@outlook.com, tá? Manda para mim, mostra para mim onde está, sabe? Para de ser ladrão, entendeu? Para com isso. Uma vez por ano. E se você cobrar, você está errado. Você não é de Israel, você não é sacerdote. Se pastor acha que é sacerdote, está ficando doido, que hoje em dia não tem o sacerdote. Depois do derramamento do sangue de Jesus, o sacerdote é ele. O templo é o coração de cada um de nós. E Deus quer habitar no nosso coração. Com a verdade. Para de enriquecer os outros. Sabe o que você faz? Com esse dinheiro que você deveria dar para o seu pastor a cada ano, que não pode, porque não tem tempo mais para você dar esse dinheiro, para você dar esse dízimo. Dinheiro nunca, né? Sementes, cereais. Se você fosse dar a cada ano,
Entendeu? Você teria que levar lá em Israel, no templo que não existe mais em Jerusalém. Os levitas não existem mais. O sacerdote não existe mais. Você vai entregar para quem? Fala para mim. Se você for dar o dízimo conforme Deus mandou, aqui em Deuteronômio 14:22, Deuteronômio 26:12, você vai dar o dízimo para quem? Você vai entregar na mão de quem? Não tem mais templo para ser cuidado. Não tem mais levita para receber o dízimo. Não tem mais sacerdote nos templos. Não tem mais. Você vai entregar o dízimo para quem? Eu não entendo isso. Falta de Bíblia. Falta de Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Pare de ser enganado. Enquanto você está deixando de comer uma pizza, o pastor está colocando gasolina azul no carro dele. Entendeu? Maria, tem alguma coisa no fogo? Tá queimando. Dá licença, um instantinho só. Nossa, essa panela de ferro aqui. Deixa eu dar uma aqui, não, vou só dar uma esfriadinha embaixo. Prontinho. Prontinho, tá tudo certinho. Nossa. Não. Fizeram um copo de coca e deixaram metade ali. Desculpa. Mil desculpa. Fui pegar uma coca e fui também desligar o... Tá um cheiro de arroz queimado aqui. Sobra tudo na hora que a gente tá fazendo as coisas de Deus, né? Oi. Então a primeira pergunta já foi feita, né? A primeira pergunta é quando foi mudado o dízimo de cereais para dinheiro? Queria que vocês me mostrassem na Bíblia, pastores, cobra dinheiro da turma aí. Tá enchendo o bolsão e o banco lá de dinheiro. Entendeu? Quero que você mostre para mim na Bíblia onde tá escrito que não é cereais, é dinheiro. Queria que você mostrasse para mim. Porque Levítico capítulo 27, versículo 32 não diz isso. Neemias capítulo 13, versículo 12 não diz isso. Diz que é para trazer cereais, alimentos, cominho, coentro, hortelã, grãos, gado, para eles comerem, os levitas e os sacerdotes. Segunda pergunta é, o dízimo é anual? O dízimo para os levitas era anual. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se você é bíblico, presta atenção no seu pastor, vê se ele está falando a verdade para você ou se está mentindo para você. Porque a Bíblia diz
que tem que dar o dízimo uma vez por ano. Só que você não precisa mais de dar o dízimo, porque não tem mais templo para você cuidar, para você cuidar dos levitas, não tem mais. Você não precisa dar mais dízimo, entendeu? Acabou. Esse negócio de dízimo acabou. Não entre em maldição, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que você vai entrar em maldição se você der dízimo, tá? A segunda pergunta é a seguinte: é para você dar anual, né? E para as viúvas e para os órfãos é para você dar de cada 3 anos. De cada 3 anos você dá um dízimo exclusivo para as viúvas e para os órfãos. Mas para a casa do tesouro, para o templo de Deus, era para dar o dízimo a cada 1 ano. Mudaram para 1 mês. Aqui no Brasil, por exemplo, dá todo mês. Agora eu queria saber onde está escrito na Bíblia isso que é para dar todo mês. No certo não é dar nada, entendeu? A Bíblia não diz para dar nada. Vocês nunca vão ver os apóstolos de Jesus, ó. Paulo, Tiago, o irmão mais novo de Jesus. São os únicos 4 que foram levantados, tá? Paulo foi agraciado com a graça de Deus para pregar aos gentios. Pedro, Tiago e João. Paulo, Pedro, Tiago e João. Desculpa, não é isso não. É Paulo, Pedro, Tiago, Tiago e João. Ninguém mais pode pregar o evangelho para nós gentios. Por isso que o Novo Testamento começa no capítulo 2 de Atos para frente. Porque Atos não é um livro doutrinário, entendeu? Eu não fiz a terceira pergunta ainda não, mas já vem aí, calma aí, pastor. Você acha que você está com essa bola toda? A primeira pergunta é: por que você trocou o dízimo, que era cereais, por dinheiro? Por quê? Para começo de história, nem para você pegar, mas você já trocou por dinheiro. Por quê? Por quê? Para que dinheiro? A Bíblia diz que não é dinheiro. Levítico capítulo 27, versículo 32. Não é dinheiro. Neemias capítulo 13, versículo 12. Lê aí na sua Bíblia. Você que é dizimista, que fica com a choradeira quando os outros falam do dízimo, você acha que você está muito certinho, que você é muito santinho? Eu conheço um pastor que toda vez que eu encontro com ele, eu tenho 60 anos de crente. Eu tenho 70 anos de crente. Pode ter 1000 anos de crente. E daí? Deus te ama como aquele que é drogado, que não faz nada. Deus ama você. Claro, se você tem 100 anos de crente, Deus te ama. Faz 100 anos que Deus te ama. Mas aquele drogado que está lá na sarjeta, que não teve nenhum encontro com o Senhor ainda, Deus ama ele também. Igual ama você. Então esse negócio de tempo de igreja, larga mão disso. Para com isso. Para de ficar falando isso para os outros. Você tem 100 anos de crente, isso aí não adianta nada. Tem um pastor que vive falando: eu tenho 70 anos de crente, eu tenho 80 anos, tenho 70 anos que sou crente. E daí? E daí? O que acrescenta isso? Nada. Nada. Se você não teve um encontro legal com Jesus, isso não quer dizer nada. Nada, nada e nada. Desculpa eu estar sendo assim hoje com vocês. Desculpa. Viu? Agora eu vou fazer a terceira pergunta. Ó, naquele tempo, dava dízimo uma vez por ano. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem como é que está o engano hoje em dia. Como é que está a roubalheira. Naquele tempo, dava dízimo uma vez por ano. Não era dinheiro. Não era dinheiro. Não podia ser dinheiro. Mesmo se você levasse cereal hoje, você já estava errado. Porque não é para dar dízimo mais.
Não tem templo, não tem levita, não tem sacerdote. Entendeu? Os pastores acham que são sacerdotes, mas não são. Na verdade, são gentios que precisam de Jesus, né? E estão ensinando errado, então vão pagar caro por isso, porque a Bíblia diz que aqueles que mais sabem, mais vão ser cobrados. Entendeu? Então, se você é pastor, está ensinando errado, você vai ter um encontro um dia com Deus. Pode ficar tranquilo. O dia que você estiver na cama do hospital lá, Deus vai dar um tempinho para você pensar, para você pedir perdão, entendeu? E Ele vai te levar para o céu sim, se Deus quiser. Tá bom? Você vai ter um tempinho. Você não vai morrer num acidente assim, pá, de repente amassou, matou você, não. Que Deus abençoe que você fique no hospital de cama, que você pense nas coisas erradas que você fez, que você tenha olhos abertos ainda para ler a Bíblia, para você entender isso que eu estou falando, que o dízimo era dado uma vez por ano, por que você mudou por um mês? Entendeu? E tem passagem bíblica que diz isso. Eu não estou falando de mim não, tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando de mim não. Eu estou falando o que é bíblico, tá bom? Se você for criticar, critica Deus. Entendeu? Se você for deixar uma crítica para mim, fala para Deus. Antes de falar para mim, fala para Deus, porque eu estou lendo o que ele escreveu. Tá bom? Bom, que o dízimo não pode ser dinheiro, está em Levítico capítulo 27, versículo 32. Está em Neemias capítulo 3, versículo 12. Não é dinheiro. Alguém trocou o mato pelo dinheiro. Trocou o gado pelo dinheiro. Por quê? Eu não sei, né? Eu finjo que não sei, né? Agora, o dízimo deve ser dado uma vez por ano. E para as viúvas, deve ser dado a cada 3 anos. Colhe-se o dízimo para a viúva e... Infelizmente, estamos com problema de reproduzir este vídeo. Será que eu apertei algum botão errado aqui? Bom, não sei o que aconteceu. Eu não entendo esse negócio aqui.